Pessoal, nós estamos aqui direto dos estúdios da Rede TV, o seu programa Fala Tangará, com o capitão Kaique, que é comandante da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros aqui de Tangará da Serra. Como eu já havia adiantado para vocês, nós vamos conversar sobre o período aí proibitivo das queimadas. Capitão, bom dia, bem-vindo aos estúdios da Rede TV. Fala um pouco para nós, como que está essa questão dos registros de focos de incêndio, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais? Bom dia, Kellen, bom dia a todos os telespectadores. Para mim é um motivo de satisfação pelo convite, falar sobre essa temática tão importante para a realização dos trabalhos do Corpo de Bombeiros. Aqui em Tangará da Serra, a gente tem, em relação ao ano anterior, um aumento significativo em mais de 50% no número de ocorrências de incêndio, tanto na região urbana como na região rural, em vegetação. Então a gente cria um sinal de alerta aqui no município, né? É um motivo de atenção redobrada pelo Corpo de Bombeiros, mas a gente vem pedir para a sociedade para a gente contornar essa cultura que são as queimadas rurais e urbanas, né? É um mal, ele é um mal que vem trazer consequências tanto para a saúde pública, mas também para a iniciativa privada, a pecuária, a agricultura como um todo, né? Só traz prejuízos e ao meio ambiente em si. E nós sabemos que o poder público está atuando muito nessa questão aí de punição aí para quem provoca aí, quem causa queimadas aí, inclusive com multas e também cerceando até a liberdade se for pego em flagrante. Sim, ele é um crime, né? A gente está no período proibitivo, que vai de 1º de julho a 31 de outubro. É proibido queimadas em qualquer sentido na área rural e urbana. Lembrando que o ano todo na área urbana é proibido queimada. Então já existe a Secretaria de Meio Ambiente do município, ela fiscaliza todas essas ações, esses crimes. A gente atende a ocorrência de maneira compartilhada, a gente passa todos esses atendimentos para a Secretaria de Meio Ambiente. E durante o período proibitivo, na zona rural, é proibido, é um crime ambiental. Então, existe a multa, dependendo do tipo de região predominante. Se for uma floresta, chega a R$ 1.500 por hectare a multa, né? E além do cerceamento, o crime de até 5 anos de reclusão, né? Então, é um crime, a gente tem que mudar essa cultura de queimadas. A gente conta com essa mudança da sociedade, porque só vem trazendo prejuízos ao longo dos anos. Em Mato Grosso, a gente tem um investimento muito forte do Estado. Hoje a gente tem satélites que conseguem detectar focos de calor em toda a nossa extensão territorial, e o Corpo de Bombeiros está fazendo essa fiscalização. Passado o 31 de julho, o Corpo de Bombeiros inicia, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e a Polícia Militar, a responsabilização desses crimes ambientais. Então a gente vai em loco em todas as ocorrências, faz as perícias de incêndio e a responsabilização aos causadores desses incêndios, né? Você me falava antes que vocês fazem um trabalho preventivo, um trabalho orientativo através de palestras. Como que vocês fazem? Quando começa esse trabalho? O período de queimadas no Mato Grosso, pelo Corpo de Bombeiros, ele tem uma organização muito grande. Todos os anos a gente faz um plano operacional de combate a esses incêndios florestais. Ele é realizado em 4 fases: a fase de preparação, a fase de prevenção, a fase de resposta e a de responsabilização. Atualmente a gente está na fase de respostas, dentro do período proibitivo, onde demanda um maior esforço dos recursos humanos e recursos materiais nossos no emprego dos combates diretos aos focos de calor. Antecipadamente a isso, a gente já fez o período de prevenção, que era o período onde a gente fazia as palestras e orientações. Então, neste momento agora, a gente deixa de lado um pouco a parte de prevenção, porque a demanda é muito alta. Em Tangará a gente está tendo um alto índice de ocorrência. Como eu já havia dito, houve um aumento muito grande, significativo das queimadas na nossa região. Então, a gente está fazendo, colocando todo o nosso recurso efetivo para esse combate. Além disso, como Tangará é uma cidade de polo, a gente estende-se ao atendimento a municípios que não têm um corpo de bombeiro. Então, hoje a gente também presta serviços em atendimento na região de Aripuanã, Colniza, Barra do Bugres, Brasnorte. Então, nosso efetivo está diuturnamente trabalhando em cima dessas queimadas. Nosso efetivo acaba, querendo ou não, sendo reduzido. Quem perde é o próprio município. Então, a gente conta com a colaboração dos
dos munícipes aqui de Tangará da Serra para que a gente evite esse mal, porque a nossa capacidade de resposta ela fica reduzida em função do número de atendimentos que a gente tem que realizar. A demanda é superior à nossa capacidade de resposta, mas a gente está indo em todas as ocorrências, a gente está dando aquela resposta necessária. Lembrando que o Corpo de Bombeiros ele não é o responsável pelaquela queimada. Alguém pôs aquele fogo lá, alguém cometeu aquele crime e nós simplesmente estamos lá para garantir a segurança, preservar o meio ambiente e mitigar aquele risco, que não evolua para um dano ainda muito maior. E falando em queimadas, ontem ainda foi registrado focos de incêndios em uma região de mata de preservação, ali no Jardim Floriza. Quem esteve lá foi o Pedro Lima, vai contar para nós, vai mostrar como foram esses princípios aí de incêndio. Pessoal, tá vendo aí, viu aquela criancinha, aquele bebê? Eu estava conversando aqui agora com o capitão e ele me passou a informação que eu não conhecia, não tinha conhecimento. A fumaça, ela ajuda a agravar os sintomas da Covid. Vocês sabiam dessa informação? Então, nesse período aí, com essa galera incendiária aí que coloca fogo por tudo, a gente tem que redobrar os cuidados, inclusive com essa questão, então, aí da Covid, né, capitão? Sim. Os incêndios florestais só trazem prejuízo para a sociedade como um todo, né? Saúde pública, a perca de material nativo daquela biodiversidade, né? Fora que a queimada também traz animais para a cidade, para dentro da cidade, répteis, insetos, anfíbios, cobras, serpentes. Então, isso tudo traz para dentro da cidade. E o prejuízo é muito grande. O agravamento da saúde pública, os gastos com saúde pública aumentam em função das queimadas, porque as doenças respiratórias são acometidas, principalmente em crianças e idosos, né, que tendem a buscar os prontos atendimentos, né. Capitão, eu gostaria que o senhor falasse rapidinho para nós dessa questão das queimadas na área rural. Nós tivemos um incêndio ali na região do Antônio Conselheiro, foi registrado aproximadamente 10 dias atrás. Qual foi a proporção deste incêndio, capitão? Então, ali a gente teve um incêndio de médias proporções, né, não chega a grandes proporções, porque a nossa equipe esteve acompanhando em loco. Eu pessoalmente fui na área, aí eu fiz imagens de drone para fazer todo o acompanhamento desse incêndio. A equipe ela combateu, findou e conseguiu combater toda aquela linha de incêndio que estava se expandindo, mas ali a gente observou que surgiu tudo em função de uma área de grilagem e uma limpeza de terreno, acometido logo de forma criminosa, porque a gente está no período primitivo e não é permitida esse tipo de queimada nesse período. Então a gente vai passar todas essas informações para nosso batalhão de emergências ambientais, que no período de responsabilização irá verificar e responsabilizar os causadores desse incêndio. Mas a gente volta a falar, a mudança de cultura vai ser o principal remédio para esse tipo de problema. Se nossa mentalidade da sociedade não mudar em relação às queimadas, que causam prejuízo e um dano à biodiversidade, à nossa saúde, e que não traz nada de benefícios, a gente não vai conseguir sozinho, o Corpo de Bombeiros, combater esse mal. Então a gente pede o apoio de toda a população para que evite as queimadas e buscamos, assim, a garantia da saúde pública e da nossa biodiversidade como um todo. Qual que é a mensagem que o senhor deixa, capitão, para as pessoas que ainda insistem, embora tenham sido orientadas, embora as palestras estejam acontecendo aí durante todo o ano por parte do Corpo de Bombeiros, insistem em atear fogos, em especial neste período proibitivo? A orientação é diga não primeiro às queimadas, sempre diga não às queimadas, e saiba que a partir do momento que você comete esse crime não vai ficar impune. Hoje nós temos um monitoramento, um investimento muito forte do Estado, então todos os satélites estão voltados para os pontos focos de calor presentes e existentes no Estado, e após esse período, as pessoas, querendo ou não, elas vão ser responsabilizadas por esses atos. Então, repense e revejam todas essas ações. A gente está aqui para contribuir com a sociedade e conta com a colaboração de todos. Capitão Caíque, uma pergunta, inclusive que sirva também como uma pergunta para o Capitão Caíque e que sirva também como alerta, porque nesses anos como jornalista, eu acompanhei casos de pessoas que foram tentar, sem preparo algum,
controlar um incêndio em uma área de pastagem, uma área de floresta. Infelizmente tivemos vítimas em Mato Grosso, inclusive próximo aqui de Tangará da Serra, de pessoas que morreram. Imagine, né? Mês de agosto, muito seco, umidade relativa do ar lá embaixo, vento forte, uma chama mal controlada, uma pessoa muito próxima pode matá-la, e já tivemos casos assim aqui próximo de Tangará da Serra. O Corpo de Bombeiros é bem treinado para isso e utiliza várias técnicas diferentes, inclusive o fogo contra fogo, né? Muita gente não vai entender vendo o Corpo de Bombeiros colocando fogo em uma área próxima que está tendo uma queimada. Qual que é o conselho do Corpo de Bombeiros em casos assim? Se afaste e entre em contato com os profissionais treinados para isso, porque é muito perigoso o controle de um incêndio em pastagem ou uma área de reserva de mata, não é verdade? Sim, correto. Aquele que não tiver conhecimento nenhum, né, em combate a incêndio florestal, a orientação é que ligue o 93, a nossa guarnição está pronta para atuar nesse combate. Existem várias técnicas e os bombeiros são formados para isso, e inclusive, como você citou, fogo contra fogo a gente não recomenda em hipótese alguma, porque é uma técnica muito específica e muito facilmente você pode perder o controle e causar um incêndio muito maior com a utilização dessa técnica. Então a gente recomenda que ligue o 93, a nossa guarnição está pronta para atender esse chamado. Devido à alta demanda de ocorrências, pode-se eventualmente demorar um pouco mais para a guarnição chegar a esse atendimento, mas a gente pede que a população não faça esse combate sem o conhecimento, afaste para um local seguro e acione o Corpo de Bombeiros. Tá certo, então. Nós vamos agradecendo aí a participação do capitão Kaique, que é comandante da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros aqui do município de Tangará da Serra. Ficam aí as orientações para toda a população. Pessoal, nós vamos para um breve, mas muito breve intervalo comercial. Não saia daí, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações.